Olá, olá! Sejam bem-vindos a esse vídeo, ao meu canal. Eu sou Bárbara Vilaverde e é sempre um prazer poder compartilhar informações, estudos e informações que eu vou colhendo, né, coletando ao longo da minha jornada e que eu tenho prazer de compartilhar aqui com vocês. Hoje eu queria trazer para vocês uma história, né, não sei se vocês já conhecem, mas eu tive contato com esse estudo há um tempo atrás, eu não vou saber dizer quanto tempo atrás, mas ele é um estudo feito por uma enfermeira australiana. Eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas eu acho que é Bernie Ward, o nome dela. Ela é uma enfermeira que trabalhou muitos anos com cuidados paliativos. Então, aqueles pacientes. O que é cuidados paliativos, né? São aqueles pacientes que a medicina, né, os médicos já disseram que não tem mais nenhuma chance de sobreviver, já não tem mais nenhuma ação, né, que é possível fazer da medicina em relação a essas pessoas. Então, eles fazem uma transferência, né, vamos dizer assim, para cuidados paliativos. O que é? Fazer com que esses minutos finais, momentos finais, muitas vezes semanas, né, geralmente de 2 semanas a 6 semanas, 8, para que a pessoa tenha um final de vida da melhor forma possível, né? Então, que a pessoa seja ouvida, que ela possa não sentir dor, se for o desejo dela, quais as pessoas que ela quer ver, enfim, como ela quer ser tratada nesses últimos momentos da vida. E essa enfermeira australiana, ela ficou famosa porque ela escreveu um livro que se chama The Top 5 Regrets of the Dying, que quer dizer os 5 principais arrependimentos dos que estão morrendo. Então, ela mapeou ao longo dessa jornada dela de trabalho com cuidados paliativos, ela fazia pesquisas com essas pessoas, né, através de conversas, enfim, com essas pessoas que estavam de fato morrendo, para entender quais eram os principais arrependimentos dessas pessoas. E ela trouxe uma lista dos 5 principais arrependimentos, né? Os top 5 arrependimentos. E ela lista, né, de 1 a 5, e eu vou trazer ele para vocês, para que a gente possa refletir sobre eles na nossa vida, enquanto a gente ainda, se Deus quiser, tem bastante vida para viver. Então, o primeiro que ela fala é que as pessoas se arrependiam de não ser fiéis a elas mesmas. Que isso quer dizer? Que elas não eram fiéis a elas mesmas, elas davam muito ouvido às outras pessoas, elas se importavam com a opinião dos outros, elas valorizavam mais o que os outros achavam que elas deviam fazer do que o que elas de fato deveriam fazer. Elas se importavam muito com o pensamento, com a ideia dos outros, enfim, coisas desse tipo. O segundo item, né, que as pessoas que estavam morrendo traziam é que elas gostariam, né, de ter trabalhado menos, se arrependiam de ter trabalhado tanto. Então eles trazem essa questão, né, que se eles pudessem voltar no tempo e escolher, eles tinham trabalhado menos e teriam feito outras coisas do seu tempo ao invés de só trabalhar. E eu acho que esse é um ponto bem importante assim para a gente pensar na nossa vida, principalmente eu acho que na nossa cultura brasileira. Isso que eu já senti muita diferença, né, da cultura australiana em relação ao trabalho, da cultura brasileira. Eu acho que aqui no Brasil a gente trabalha muito mais, inclusive, do que na Austrália. Mas é claro que a gente tem um valor diferente para o trabalho, a gente tem uma necessidade diferente de trabalho, né? Talvez o nosso impacto não seja tanto de arrependimento, talvez a gente tenha até orgulho mais, né, de ter feito um bom trabalho. Mas fica aí a nossa reflexão, né, do tipo, acho até que numa questão nem é só de quantidade de horas de trabalho, mas de qualidade de trabalho e do que ou no que eu trabalho, né? Será que eu trabalho com aquilo que eu gosto? Será que eu sou feliz no meu trabalho? Ou será que eu vou arrastando corrente todos os dias? Será que eu odeio os meus colegas de trabalho? Será que eu odeio o que eu faço? E já fazem 10 anos que eu odeio o que eu faço e eu sigo naquele mesmo lugar. Então eu acho que fica essa reflexão, né? Tanto da quantidade, será que eu trabalho o necessário, o que eu gosto, o que me faz feliz? E será que eu trabalho no que eu gosto, naquilo que me faz feliz?
Então, acho que fica essa reflexão para a gente não ser lá o arrependido do trabalho, né, quando a gente estiver nos nossos últimos momentos de vida. O terceiro item que ela fala na pesquisa é coragem de expressar os seus sentimentos, né? E olha que legal, eu vejo muitos outros exemplos, né? Das pessoas que falam, né? Nunca é tarde para dizer eu te amo, né? Não esquece de dizer eu te amo. Principalmente aquelas pessoas que têm mortes repentinas na família ou nos amigos, então se deparam com esse arrependimento, né? Eu gostaria de ter falado mais, eu gostaria de ter abraçado mais, eu gostaria de ter beijado mais, e eu fiz isso muito pouco, né? Tem pessoas, famílias que não falam eu te amo para os pais, não falam eu te amo para os filhos, não falam eu te amo para os maridos, e para as esposas, e a gente fica sem expressar os nossos sentimentos. E aqui eu não estou nem dizendo só dos nossos sentimentos amorosos, né, de que eu te amo, eu te respeito, eu tenho orgulho de você, mas as coisas também quando não tá legal, né? Nossa, eu não gostei do que você falou, eu me senti chateada pelo que aconteceu, eu tô sofrendo pela situação X da minha vida. Então, a gente poder reconhecer os nossos sentimentos e também expressá-los, né? Colocá-los para fora, contar para as pessoas que a gente confia, enfim, a gente conseguir se expressar, né? Mostrar quem de fato a gente é, não ficar só engolindo todas as emoções e remoendo os remorsos, enfim, todas essas coisas. Então, fica aí o terceiro item da lista dos arrependimentos. O quarto item da lista dos arrependimentos é ter mais contato com os amigos. Então, as pessoas se arrependem de não ter passado mais tempo com os amigos, não ter conversado mais com os amigos, não ter feito mais amigos, né? E gira em torno um pouco dessa amizade. E eu acho esse um tema bem delicado, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, das nossos objetivos do ano, das nossas metas, dificilmente isso é uma coisa que aparece, né? Muitas vezes aparece metas financeiras, trocar de carro, comprar um apartamento novo, coisas desse tipo, né? Metas em relação ao trabalho, ganhar uma promoção, aumentar o faturamento da minha empresa, ter mais clientes, metas relacionadas à saúde, emagrecer 5 quilos, 10 quilos, né? Coisas desse tipo. Metas, às vezes, no relacionamento amoroso, que isso é muito bom, mas dificilmente a gente tem, né, nas nossas metas aí ampliar o nosso círculo de amigos ou fortalecer e nutrir o círculo de amigos que a gente já possui. E então fica aí um alerta, porque é um dos 5 arrependimentos maiores das pessoas, não ter tido tanto contato com os amigos. Então, eu li um livro recentemente que fala, que é da Julia Cameron, que é, deixa eu me recordar o nome do livro, Trilhando o Caminho do Artista, eu acredito. Não é o livro mais famoso dela, né, da Julia, que é o Caminho do Artista, é um outro Trilhando o Caminho do Artista. E aí a Júlia já fala, a Júlia já lá com seus, acho que ela tem 80 e poucos anos, e aí ela vai trazendo ao longo do livro vários exemplos, assim, dos amigos que ligam para ela, dela que liga para os amigos, aí pede oração para os amigos, aí conversa, troca uma ideia, assim, e ela tem um grupo de amigos que nem moram na mesma cidade, mas que eles são super fortalecidos, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que bacana será se eu conseguir chegar lá com os meus 80 e poucos anos e ter amigos para eu ligar durante o dia, né, para conversar, para rezar, enfim, para qualquer outra coisa, né, para desabafar. Que bacana, né? Imagina tu cultivar e nutrir amizades assim por tanto tempo, chegar lá no finalzinho da tua vida e saber que tu tem com quem contar. Eu acho que isso é muito, muito, muito bacana. E o último, e não menos importante, né? O arrependimento que ela traz é se permitir ser mais feliz. E eu acho muito interessante quando ela fala em se permitir, né? Porque por vezes a gente não se permite ser feliz, né? Estamos passando por um momento na vida super bacana, às vezes estamos bem no trabalho, estamos bem no nosso relacionamento, está tudo bem com a família. Claro que problemas todo mundo tem, claro que sempre tem uma coisinha ou outra aqui que ainda precisa de ajuste, mas às vezes a gente está num momento bom e a gente não reconhece que a gente está num momento bom, como se a gente não pudesse, sabe? Como se a gente não tivesse de fato permissão para ser feliz,
sabe, de alguém perguntar se tá tudo bem e a gente poder dizer com a boca cheia, tá tudo ótimo, tá tudo incrível, minha vida tá de fato maravilhosa. Como se a gente responder isso fosse uma ofensa, ou fosse uma inverdade, ou fosse um fingimento, né? Eu não sei de onde que a gente tirou que quando uma pessoa responde que tá tudo ótimo, quando a pessoa tá feliz com a sua vida, a gente acha que ela tá mentindo ou que ela tá fingindo, né? Onde, na verdade, isso deveria ser o normal. A gente deveria se espantar se as pessoas respondessem dizendo, ah, tá tudo bem, ah, é assim mesmo, ah, a vida é corrida. Isso que deveria ser uma coisa estranha pra gente, não a pessoa dizer que ela tá feliz, né? Então, a gente se permitir reconhecer as coisas boas da vida, se permitir aproveitar a vida, se permitir desfrutar da vida, né? Quando esses tempos eu li a respeito da criação, né, do mundo, estava estudando sobre a criação ali onde a Bíblia fala, né, que Deus criou o mundo em 7 dias e no último ele tem várias versões que diz que ele descansou, né? E tem uma versão que eu li recentemente que dizia que no último dia, no sétimo dia, depois que Deus fez todas as criações, ele desfrutou. E aí isso me pegou bastante, né? Porque a gente vem, eu não sei você, mas eu venho de uma cultura onde o esforço é muito validado, né? A gente precisa estudar muito, trabalhar muito, ralar muito para conquistar alguma coisa na vida, e quando conquista essa coisa na vida já tem que ralar muito, estudar muito para manter e para conquistar a próxima coisa. E Deus fez, né? Ele criou o mundo. E no último dia ele desfrutou. E se Deus desfrutou, quer dizer que a gente deveria também desfrutar, né? Não só ficar correndo atrás da máquina, correndo, 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 que nem os desesperados. Então, desde então eu me esforço, né, para colocar no meu dia, na minha rotina ou, enfim, na minha vida, o desfrute, né, o aproveitar. Eu não sei se para você é fácil, mas para mim não é, né, não é algo muito fácil, mas é importante que a gente coloque isso na lista, né, porque senão a gente vai lá colocar, né, lá nos nossos arrependimentos mais esse item. Então, esses são os 5 itens, né, que a enfermeira australiana trouxe, e eu acho que é super importante a gente refletir nele, entender a nossa vida, né? Será que eu estou cumprindo com esses 5 itens? Será que eu estou feliz com esses 5 itens no meu dia a dia? Será que eu não preciso fazer nenhum tipo de ajuste? Será que eu não preciso olhar para alguma coisa aqui que não está bem certa? Então, fica a reflexão, né? E que se quiser aprofundar, no livro dela ou no blog, enfim, tem informações na internet sobre isso, que eu acho super importante. E, para quem quiser também, tem um livro que eu li ano passado, eu acho, se não foi em 2025, foi em 2024, que é de uma autora brasileira, se eu não me engano, o nome dela é Ana Paula Arantes, não me lembro, acho que é isso, mas o nome do livro eu tenho certeza, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela também é uma médica brasileira que trabalha com cuidados paliativos, se eu não me engano, em São Paulo, e ela fala muito sobre isso, né? Sobre a morte é um dia que vale a pena viver, sobre esse final de vida, né? E sobre coisas importantes que a gente deveria refletir ao longo da vida, né? Não só no dia da nossa morte. Então, que a gente pudesse, com os ensinamentos e com as experiências que ela tem das pessoas lá nos seus últimos dias de vida, que ela compartilha várias sabedorias, várias. É um livro lindíssimo, eu super recomendo. E para que a gente pense e reflita ao longo da nossa vida, né? Eu acho que é um livro, inclusive, que eu vou anotar para ler de novo esse ano, porque eu acho que de tempos em tempos eu preciso ler ele para relembrar, né, dos ensinamentos que ela traz. Então fica aí o meu convite de reflexão para que você olhe para sua vida, né, e entenda como que você está construindo ela para chegar lá na sua velhice, né, mais feliz.